Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Tenham um bom sábado, um excelente sábado, com muita saúde, muita paz, muito amor, é aquilo que eu desejo para todos. Por aqui está fresquinho, mas está um solinho, está muito agradável este final de tarde. Eu hoje trago aqui uma consciência das qual já falei algumas vezes sobre esta situação, mas parece que a gente tem que dizer sempre mais alguma coisa perante algumas coisas que vão aparecendo no nosso caminho e que nós vemos que, portanto, ainda há muita coisa para trabalhar nas pessoas, não é? É as nossas crianças, portanto, as nossas crianças são seres únicos e são seres maravilhosos. E a sua essência não deve ser perturbada com aquilo que os pais ainda não olharam para eles. Vocês conseguem compreender? Eu não consigo dar ao meu filho aquilo que eu ainda não trabalhei em mim. E muitas vezes esta criança, portanto, vai levar com determinadas emoções do pai e da mãe que não conseguem olhar para eles e que estão passando determinadas, portanto, emoções aos filhos que podem, portanto, de alguma forma torná-los adultos incompreendidos, adultos desequilibrados. Portanto, é isto que eu hoje trago aqui para todos vós, esta informação que é muito importante mesmo para a nossa criança. A nossa criança precisa, portanto, ser olhada, ser vista, porque ela, portanto, vai mostrando algumas coisas ao longo do seu percurso com as quais eu tenho que olhar, eu tenho que ver o que é que ele me está a transmitir, o que é que ele quer dizer com aquilo que, portanto, me está a mostrar, para que ele possa ser uma criança equilibrada, possa ser uma criança que fique bem inserida no meio das outras crianças e que de alguma forma não fique perturbada. Porque hoje eu vou falar só um pouquinho aqui sobre o meio escolar. O meio escolar é muito vasto, não é? Tem crianças, portanto, de várias correntes, de vários tipos de pais e, portanto, é onde as crianças se encontram, portanto, elas encontram-se no meio escolar e começa, portanto, logo por aqui, por adquirirem, portanto, um equilíbrio ou não para que, portanto, a sua vida como adulto seja mais estável ou não, portanto, e quando a nossa criança entra na escola, mas de alguma forma ela não se sente apoiada pelo professor, o professor, portanto, gosta mais de uns do que de outros e a criança sente-se rejeitada. Depois a nossa criança também se pode sentir rejeitada por grupos. Hoje em dia há muitos grupos dentro das escolas. As próprias crianças, elas formam grupos e depois rejeitam determinadas, portanto, crianças. Porque este não é bom, porque aquele não serve, porque aquele não pertence, porque aquele é gordo, porque aquele é magro, porque aquele não brinca. Portanto, várias questões que hoje em dia se vê muito nas escolas e formam-se grupos onde são fechados e onde não deixam, portanto, outras crianças brincar. O que acontece é que essas crianças sentem-se rejeitadas, sentem-se abandonadas e não têm força muitas vezes para contrariar essas situações que hoje deparam-se muito nas escolas, mas não tem a ver com o professor, tem a ver com a educação que os pais lhes dão em casa. Quando se criam grupos de elites, portanto, nas escolas, tem muito a ver com aquilo que eu aprendo na minha casa. E isso, portanto, vai trazer algumas consequências também para aqueles que pertencem a esses grupos. E porquê? Porque eles pensam, porque no mundo do trabalho e no mundo quando são adultos só encontram determinadas pessoas com aquelas características que eles idealizam, quando isso não funciona assim. Nós quando vamos, portanto, para a escola, quando vamos depois para o mundo do trabalho, nós deparamos com pessoas dos mais variados tipos,
com variados tipos de emoções, com várias coisas que têm que ser trabalhadas nelas. E muitas vezes, quando nós rejeitamos alguns, nós estamos a rejeitar-nos a nós próprios, partes nossas que estão a ser rejeitadas. Vocês conseguem compreender isto? E uma criança que não é bem formada, ela faz isso. Porque o pai e a mãe são os progenitores, eles são, portanto, maiores que os filhos. E aquilo que eles têm que fazer é educar o filho para conviver com todas as crianças que estão no meio escolar onde se encontram, seja num infantário, seja, portanto, no meio escolar, seja numa colónia de férias, seja naquilo que for, para a sua integração. Ela conseguir integrar-se no meio de todos, não é para fazer grupinhos e, portanto, afastar outras crianças. Não é bom nem para eles, nem para aqueles que, portanto, são afastados. E não é isso que nós viemos aqui trabalhar. Nós viemos, portanto, trabalhar nós somos todos um e temos, portanto, que aceitar cada um com as suas limitações, com determinadas situações, portanto, que possam ter, e quem sabe mais um pouco, ter responsabilidade em passar conselhos, passar determinadas coisas que possam equilibrar aquela pessoa. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a pessoa está doente, mas sabe de um determinado remédio que até faz bem àquela pessoa. Olha, eu utilizei este remédio e fez-me bem. É assim que deve ser, portanto, da mesma forma com as crianças. Portanto, ajuda mútua. Todas as crianças devem se ajudar mutuamente e não com grupos. Eu não quero aquele porque aquele é assim. Aquele não. Não. As crianças devem ser integradas, mas não é o professor tem o seu papel no meio escolar, mas é os pais é que têm que ajudar os seus filhos a colaborarem, a serem crianças equilibradas, porque há muitas crianças que não estão equilibradas, mas tem a ver porque os seus pais também não estão equilibrados. Vocês conseguem compreender isso? E é aqui que nós temos que fazer, portanto, algum trabalho de, portanto, inserir as crianças também no meio escolar e não afastá-las. Portanto, é assim que, portanto, vai-se desenvolvendo um trabalho de inserção das crianças, não se sentirem rejeitadas, não se sentirem afastadas, não se sentirem, portanto, sozinhas, quando muitos grupos aparecem, portanto, e não as querem lá. Portanto, é isto que eu peço aos pais, que os pais são os progenitores, os pais são grandes e têm que passar esta mensagem aos seus filhos, que na escola é um meio, portanto, onde se pode integrar todos os colegas, pode-se brincar, aceitar como eles são e dar conselhos àqueles que, de alguma forma, há determinadas situações que ainda não conseguiram compreender, não têm essa consciência. Não é afastá-lo, eu não gosto dele porque ele faz muito barulho, porque ele não sei o quê, e afasto-me dele. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas só funcionam se eu, portanto, integrar, se eu disser alguma palavra doce, se eu, portanto, puxar algo para o meu círculo, onde aquela criança ou aquela pessoa possa, portanto, aprender algo comigo. E hoje em dia o que se vê é o contrário, é afastar. Este não serve, aquele não serve, o outro não serve, e é assim que vai acontecer, mas não cabe à professora. A professora, portanto, é professora de todos os alunos. É aos pais que têm que educar o seu filho como é que eu tenho que estar na escola, o que é que eu tenho que aprender, como é que eu devo agir e como é que eu devo ser, e não, portanto, a fazer discriminações, a haver situações de desequilíbrio entre as crianças. Quanto mais desequilíbrio houver, mais desequilíbrio há, portanto, no próprio ser humano. Conseguem compreender, portanto, se eu não integro, se eu não aprendo, se eu não tenho conhecimento, mais pessoas desequilibradas começam a existir. Porque não tiveram o apoio, porque não tiveram conhecimento, porque não houve ninguém que, portanto, passasse essa mensagem. Pelo contrário, a pessoa foi discriminada. Faz sentido para vocês isto? Portanto, é uma consciência que eu trago aqui. As nossas crianças, para serem integradas, elas têm que ser acarinhadas.
elas devem, portanto, não deve haver diferenças. Se alguém não está bem, integrá-la e chamá-la a atenção, mostrar-lhe qual é o caminho que ela tem que ter e não às vezes determinadas situações, olha, agora vamos afastar este, afastamos aquele, afastamos o outro, às tantas temos um grupo, existe uma turma de 20 alunos e existem grupos com 4, 5 e 6 porque não se entendem uns com os outros. Não é por aqui o nosso caminho. Não é esse o caminho para as crianças. E aquilo que nós estamos a passar à nossa criança faz, portanto, distinção nas questões como adultos. Portanto, são crianças que depois se tornam adultos, que são desintegradas, não sabem conviver uns com os outros, elas não sabem conviver com outras pessoas, porque só estavam inseridas num determinado meio, só para determinadas coisas. E isto não é o melhor para, portanto, uma sociedade equilibrada, tá? Portanto, é muito mais profundo se nós analisarmos estas questões, tá bom? Gratidão, sejam felizes e até um dia destes. Até à próxima!